Olá, pessoal! Estão prontos para mais um dia da nossa jornada do Apocalipse? Está pronto para aprender cada vez mais texto, contexto, as palavras, os significados, os símbolos, as profecias e tudo mais. Então, hoje nós vamos estudar no livro do Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 12. E nós vamos aprender aqui muita coisa interessante. Vamos ver do que se trata hoje? Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Eu gosto de explicar passo a passo para vocês entenderem. Então vamos lá. João está recebendo aí, como eu falei no vídeo passado, ele está no início das visões. E agora, no início das visões, ele estava ouvindo uma voz, né, uma voz como de trombeta, que disse para ele escrever o que visse às 7 igrejas, né? E aí ele se vira para ver quem estava falando com ele. E quando ele vira, a primeira coisa que ele vê são 7 candeeiros de ouro. O que significa os 7 candeeiros de ouro? Pergunta. Vamos lá? Final do verso 20, aí do capítulo 1. Diz assim: e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então esses 7 candeeiros são as 7 igrejas, aquelas mesmas igrejas a qual Jesus mandou escrever cartas, que não representa simplesmente as igrejas que existiam naquela época, mas como representa toda a igreja de Deus durante todos os tempos. Vamos lá. Então ele viu esses 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Vamos lá, um semelhante a filho do homem. João ele não fala claramente que é Jesus, mas você conhece mais algum filho do homem? Uma pessoa, um ser que se autodenomina como filho do homem? Isso mesmo. Então Jesus Cristo é esse filho do homem. E nós podemos identificá-lo também de mais algumas maneiras. Mas antes eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: vocês sabiam que o livro de Apocalipse ele consegue ser melhor compreendido estudando junto com o livro de Daniel? É isso mesmo. Nós vamos usar muito o livro de Daniel aqui para nós entendermos as profecias, os simbolismos, tá bom? Então, primeira coisa que eu vou dizer para vocês: João está vendo um ser, e aqui João traz muitas características, né, desse ser. E Daniel, cerca de 600 anos antes de Cristo, também viu o mesmo ser com as mesmas características. Então, se João está vendo Jesus, Daniel, 600 anos antes de Cristo, também já estava vendo Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus, e é o Filho de Deus, e ele sempre existiu. Vamos ver essas semelhanças incríveis? Vamos lá. Então, ó, eu vou citar, tá bom? E aí você pode abrir a sua Bíblia, para não perder muito tempo, você pode abrir sua Bíblia e você vai ver tudo direitinho da forma que eu estou falando. Tá? Então vamos ver quais características são essas. Então, primeiro ponto, João está vendo como um semelhante a filho do homem. Se você abrir aí em, se eu não me engano, Daniel, capítulo 7, no verso 13, Daniel também está vendo um como filho do homem, nas nuvens do céu, subindo para o ancião de dias, que é para o Deus Pai. Se você vem aqui para Apocalipse, capítulo 1, depois diz assim: com vestes, talares e cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, e tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Então vamos lá, você viu aí semelhanças? Vamos ver se Daniel consegue também trazer estas mesmas características. Nós vimos aqui os olhos de Cristo como chama de fogo. Quando nós vamos para Daniel, também, ele vê, Daniel 10, no verso 6, diz que esse filho do homem, ele tinha olhos como tochas de fogo acesas. Olha que semelhança incrível.
João vê aqui esse filho do homem cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Se você vai para Daniel capítulo 10, verso 5, ele também está cingido com uma cinta de ouro, puro de ufaz. Aqui em Apocalipse, no verso 15, diz que os pés eram semelhantes ao bronze polido. Daniel capítulo 10, verso 6, diz que os braços e os pés brilhavam como bronze polido, mesmo ser. Aqui em Apocalipse diz que a voz era como voz de muitas águas. Lá em Daniel capítulo 10, verso 6, diz que a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. E para você que não sabe, águas significa muitas pessoas, nações, povos, línguas, entendeu? Então vamos lá. Olha quantas semelhanças incríveis. E aí, João traz aqui o rosto de Jesus, que brilhava como o sol na sua força, e Daniel capítulo 10 traz o rosto de Jesus brilhando como um relâmpago. Olha que incrível. Quantas características incríveis. Aqui você aprendeu o seguinte. Você aprendeu que João, ele viu o mesmo ser que Daniel viu cerca de 600 anos antes de Cristo. Ou seja, o mesmo Jesus. Esse Jesus, no verso 17 de Apocalipse, capítulo 1, diz, aliás, no final aí, não, no verso 16, diz que ele tinha na mão direita 7 estrelas. 7 estrelas, ele segurava 7 estrelas. O que significa 7 estrelas? Vamos ver o que significa? Verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, pula um pouquinho, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os anjos das 7 igrejas, os líderes das igrejas, ou como mensageiro de cada igreja, ou anjo protetor de cada igreja. É muito incrível isso. Além dele estar no meio das igrejas, no meio do candeeiro e ter na sua mão, né, a sua liderança, os seus mensageiros, sobre o seu poder. Diz que da boca saía-lhe também, verso 16, uma afiada espada de 2 gumes. O que é uma afiada espada de 2 gumes que saía da boca de Jesus? Espada de 2 gumes é uma espada que corta dos 2 lados. E se você for para Hebreus, no capítulo 4, verso 12, você vai ver que a espada de 2 gumes representa a palavra de Deus que saía da boca de Jesus. Muito incrível, muito incrível. Então, ficou um pouco extenso esse vídeo. Então eu vou terminar por aqui, tá bom? Já deu para aprender bastante, né? Já deu para aprender muito. Vejam a semelhança incrível, né? E o quanto nós vamos utilizar de Daniel para aprendermos cada vez mais do livro do Apocalipse. Olha que ser incrível João está vendo. Quer você também ver esse ser? Vê-lo face a face? Então, entrega a sua vida a Jesus, confia nele, porque um dia ele virá para te buscar. Amém? Então Deus abençoe e até amanhã. Valeu!